Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade. O seu podcast semanal de filosofia e teologia tomista. E hoje nós vamos falar sobre a educação clássica católica. Bom, Padre Carlos, então, para falar sobre a educação clássica católica, hoje nós trouxemos um grande amigo nosso, professor Lucas Fonseca. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar com vocês. Já é a segunda vez, né? Fui lá no seminário outra vez, uma palestra. Que bom que estamos aqui novamente, uma alegria sempre. Que bom, o professor Lucas já é um amigo nosso aí de longa data, já estava querendo trazê-lo aqui há tempos. Graças a Deus, as circunstâncias bateram, a gente conseguiu trazê-lo pela primeira vez. Se Deus quiser, essa nossa parceria aí vai longe, né? O professor, ele falar um pouquinho só do currículo dele, senão vai ser metade do podcast só falando dos estudos aqui dele. Mas olha, professor de artes liberais, filosofia e línguas antigas, latim e grego antigo. De fato, a gente estava bastidores aqui, gravando um outro podcast aqui, ele estava na sala do lado ensinando grego antigo em grego e cantando em latim depois. Tá legal. Me empolguei demais, até cantei um pouco mais alto, me empolguei. Foi muito edificante para toda a equipe aqui. E ele tem se dedicado à formação de professores segundo o paradigma da educação clássica, ministrando formações presenciais e remotas para grupos de várias partes do Brasil. O senhor também tem um grupo, né, de professores, pessoas que querem fundar colégios, mentoria de professores, de formadores de professores. Formar também. Formadores, esse é meu objetivo grande. Nossa, fantástico. Olha, ele também é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrando em Humanidades com concentração em Educação Clássica na University of Dallas, formação em Línguas Clássicas através dos cursos intensivos e presenciais da Academia Vivário Novo. Gente, fantástica Academia Vivário Novo. A gente, na plataforma, né, de curso do Centro Tomista, nós temos o curso de latim, né, que o diácono Tiago está ministrando, que ele utiliza o método Língua Latina per se illustrata, pars prima, né, família romana. E o pessoal da Vivário Novo, para a gente, é exemplo, né? Eles, é uma academia fantástica. Eles só falam em latim e grego lá dentro? Exatamente. É o único lugar do mundo que só se fala latim e grego, como as únicas línguas. E até nos cursos de grego só se pode falar em grego. Eles botam uma mesinha lá pro fundo, o pessoal que não sabe falar grego só fala latim, pra ficar lá fora. Quer dizer, se você só é fluente em latim, você já tem uma parceira. Mas é uma experiência muito grande, porque a gente tem contato com pessoas de todo mundo, né? Então fiquei na mesa com russos, com italianos, então você fica com uma gama de pessoas muito diversas, né? Então é muito legal, muito legal. Não, depois a gente vai perguntar mais, você vai contar pra gente um pouquinho dessa formação. Ele também é fellow, é membro, né, do Boethius Institute, nos Estados Unidos, trabalhando como tradutor de materiais ligados à educação clássica para o português. E gratuitos também. São gratuitos para todo mundo acessar. Quais são esses materiais que o senhor está trabalhando na tradução? Esses materiais, eles são de um site chamado Arts of Liberty. E o Luca, inclusive, também é revisor desses materiais. Então, eu e o Luca trabalhamos um pouco com isso. E nesses materiais, nós temos handouts para formar professores, como dar uma aula, daí tem passo a passo de como dar uma aula. Nós temos também guias de estudo de obras clássicas específicas. Então, lemos a Apologia de Sócrates, tem um guia de estudo inteiro sobre apologia para você verificar se você entendeu o texto, né? Então, são materiais extraordinários que estavam disponíveis apenas em inglês e estamos traduzindo para o Brasil para que todos tenham acesso a isso aqui no Brasil. Nossa, gente, fantástico. Então, aqui, ó, linha de frente. Também trabalho no projeto Latin Thought Stories, ligado à University of Dallas, que visa formar um material didático em latim para crianças pequenas. Exatamente. Porque a gente tem uma grande falta de materiais de latim para crianças muito pequenas. O Língua Latina per se illustrata, na minha opinião, é o melhor material que a gente tem para ler o latim com fluência e com proficiência. Mas esse material nem sempre é muito útil quando é para crianças muito pequenas. Claro. Abaixo de 8 anos, né? Os textos são muito longos, são muito exigentes. E para crianças muito pequenas, a gente está fazendo um livro específico só para elas. Que elas vão ter historinhas pequenas, com com textos sobre virtudes, com cantos católicos. Então é extraordinário. Olha só, e o senhor também é casado, também pai. Celina e Rita. Eu sou casado com a minha esposa, o nome dela é interessante, Sofia é o nome dela. Eu sou literalmente filósofo, né? Sou uma Sofia. Sim. E até o sacerdote que celebrou a missa do meu casamento falou: olha, Lucas, você se casa agora com a Sofia para que você se lembre sempre de que a filosofia tem um rosto.
E a Sofia, minha esposa é médica, casou com o Lucas, São Lucas padroeiro dos médicos, né? Então casou com o Lucas para que cuide do coração dela. Então achei super bonita essa tirada. Interessante. Foi o padre João Paulo Dantas celebrando isso lá de Belém do Pará. Sim, claro. Muito amigo nosso. Muito amigo. Muito amigo. Isso, o seu Contavo só é nasceu em São Paulo, Exato. mas se criou em Belém do Pará. Eu nasci em São Paulo e morei por São Paulo por uns 10 anos, 11 anos, nasci aqui, mas depois fui morar em Belém pelo resto assim da minha juventude, né? Eu sou bem jovem, mas o resto da minha adolescência, né? Eu morei em Belém do Pará. Lá eu conheci o professor Vitor Salles, que também teve uma grande influência na minha vida, assim, uma influência decisiva na minha vida. E voltei para São Paulo uns 4 anos atrás. Uns 4 anos atrás voltei para São Paulo. Vou morar agora, já criar família, constituir família aqui em São Paulo, né? Então agora estamos por aqui. Mas já morei por Belém por muito tempo, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, professor, para a gente, para introduzir melhor, quem não conhece o seu trabalho, um pouquinho também da sua caminhada na vida intelectual. Como é que você caiu de paraquedas Isso é aí? interessante. Já nasceu falando grego e né? latim fluentemente? De forma alguma. Eu estava dando uma aula para uma aluna que tem 15 anos, é fluente em latim, lê os autores originais em latim com fluência. Olha só. Né, escreve em latim, os textos de final de curso dela são em latim, né, e ela também fala grego antigo, né? E consegue ler os autores. E ela teve desde muito cedo tudo isso. No meu caso, não. Eu fui ter contato com temas de educação clássica, com formação clássica, formação filosófica, a partir da minha conversão aos meus 16 anos. Eu já era católico batizado, mas eu tive uma conversão mais forte de viver a fé com meus 15 para 16 anos. Nossa, olha só. E a partir disso, querendo conhecer um pouco mais, tive aquela busca da fides quaerens intellectum, né? Buscando conhecer, compreender melhor aquele tesouro que me era apresentado. E comecei a estudar, só que de uma forma um pouco desordenada, eu creio, como todos os jovens. E isso é uma coisa que me marca muito. É preciso de alguém que ajude a guiar este caminho intelectual. E eu sofri muito com isso porque eu lia muito, 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 só que sem ordem. Então eu lembro que no meu 2º ano do ensino médio, eu estava lendo coisas que estavam me encantando em relação à fé e com relação à filosofia. Lia São João da Cruz, lia alguns autores, mas eu não conseguia captar tudo que eles podiam me dar porque era desordenado. Então eu percebi que eu estava ganhando uma certa bagagem intelectual, só que tudo muito bagunçado. A pior coisa que pode existir, dizer o professor Vitor, é uma bagagem intelectual. Por quê? Porque uma bagagem é uma coisa, uma mala em que você coloca roupas e fica tudo bagunçado. Então até que com 2 anos depois da minha conversão, quando eu tinha uns 17 anos, eu conheci o professor Vitor Salles, né? Tinha um grupo de amigos em comum que falava, tem que conhecer o Vitor, tem que conhecer o Vitor. E eu morava em Belém do Pará, né? E ele morava lá. E certa vez conheci ele, conversamos, né? E ele convidou para que eu participasse do curso de Santo Tomás que ia começar, né? Ele ia dar um curso de 2 anos sobre a Suma Teológica, para ler a Suma Teológica toda semana na casa dele, né? E na época eu não tinha nenhuma condição de pagar aquele curso e ele muito generosamente e sinceramente, isso mudou minha vida. Sem a generosidade dele, talvez não fosse professor hoje. Olha só. Né? Então, ele me deu uma bolsa para estudar com ele. Olha. E eu fiquei esses 2 anos na Suma com ele e durante esse curso, ele foi ordenando todos os meus outros estudos, né? Então, a partir disso, eu digo que a minha vida de estudos começou com um ato também de generosidade do professor Vitor. Eu acho que isso marcou muito minha vida, né? E acabou que em Belém do Pará também eu decidi fazer Direito lá, porque o Vitor estava na faculdade de Direito, então ele sugeriu que eu entrasse no Direito para estudar filosofia lá dentro e tudo mais, e foi sob a orientação dele que eu estudei. Já no mestrado, eu entrei em Filosofia, fiz mestrado em Filosofia, com uma tese em Santo Tomás, inclusive, eu escrevi sobre os transcendentais do ser em Santo Tomás. Uau! E a relação desses com a ética, né? Minha tese foi sobre a metaética de Santo Tomás de Aquino, foi uma tese bem interessante, quero expandi-la um pouco mais. E depois eu desejei ter um pouco mais de acompanhamento de um mestre, de um professor, né, de algum professor, e deste modo eu procurei uma universidade que é a University of Dallas, nos Estados Unidos, né, que é uma universidade muito ligada à educação clássica e é uma das 3, na pós-graduação, uma das 3 mais importantes, né. Na graduação nos Estados Unidos nós temos os cursos de graduação, né, que temos o Thomas Aquinas College, Thomas More College, que até conversamos com o Lucas sobre isso, né, com o professor Jean, o Jean também estudou no Thomas Aquinas. E são todos para graduação, não são universidades que têm pós-graduação, né? Mas na pós-graduação temos 3 grandes universidades americanas que trabalham com educação clássica, que uma é a Baylor, que é protestante, temos a Hillsdale, que é não confessional, e a Dallas é uma universidade católica que trabalha no mestrado em educação clássica, tem um mestrado em educação clássica. E muitos dos pioneiros em educação clássica nos Estados Unidos formaram também o currículo dessa Universidade de Dallas.
E essa universidade tem muito acompanhamento aos alunos. Então, eu decidi fazer esse mestrado para que eu pudesse receber e também transmitir aqui para o Brasil. Isso daqui foi mais na questão da universidade, né? Mas eu também tive certos contatos com a Academia Vivário Novo, desde muito cedo, né? Então, foi um instituto que marcou muito minha vida. Eu falo que tanto a minha jornada com o professor Vitor, né? Foi uma jornada muito importante, ainda hoje é, né? O Vitor até hoje me inspira muito. E no Vivário Novo eu digo que tem uma certa alma mater para mim, né? Porque grande parte dos estudos clássicos e do que eu consigo fazer hoje no meu trabalho, de ler os autores, de transmitir isso, veio pelo que o Vivário me deu. Né? Então, lá é um instituto que ele só pode falar em latim ou grego. É o único lugar do mundo que só se fala latim ou grego. E longe de ser um fato de separação e exclusão, nos une, né? Porque eu consigo conversar com o chinês, com o russo. Une muito. Então, marcou profundamente. E meu desejo aqui, hoje no Brasil, é transmitir isso para os meus alunos, formar professores para que eles possam incendiar também outros, né? É mais ou menos isso que eu tenho realizado nesses tempos. Fantástico. A gente estava num congresso de educação, né, católica recentemente, e aí eu lembrei, na verdade, a pessoa lembrou e falou comigo. Falou, nossa, Diácono, eu tive no seminário, eu fiz exercícios espirituais com você, só lembra? Eu falei, nossa, eu lembro. Eu tinha a fisionomia bem da pessoa, assim. Eu falei, eu lembro de você. E aí ele falou, eu fui na Vivário Novo estudar. Porque na época ele perguntou, ele falou que tinha interesse em estudar latim, grego, estava eu e o Thiago na época. E a gente falou, cara, procura eles, assim, eles são muito bons e tudo. E ele procurou, acho que ficou 1 ou 2 anos lá e voltou e hoje é professor também. Olha. Então, assim, é de fato uma experiência, assim, né, professor, fantástica. E bom, e nesse tema de formação de professores, o senhor se dedica a isso, né? De formação de professores, formação de formadores de professores. Como é mais ou menos esse trabalho? Qual é o método que o senhor segue? O senhor tem... O que o senhor pensa assim, sobre uma educação clássica católica? A gente falava nos bastidores, já vou jogar logo isso daqui. Hoje muito se fala em educação clássica católica ou educação católica. O que é uma educação clássica? O que é uma educação católica? E o que é uma educação clássica católica? Desmistifica logo, solta essa bomba aí pra gente logo. Vamos soltar essa bomba porque é uma bomba importante. Eu conversava com outros professores sobre isso e é uma coisa que não temos como fugir. É preciso que trabalhemos muitas distinções, como o nosso Santo Tomás ama fazer, né? Distinguir o que são os termos. Então, quando falamos de uma educação católica, é uma coisa, uma educação clássica é outra coisa e uma educação clássica católica é uma terceira coisa. Olha só. Então, é um pouco diferente, né? Quando falamos de educação clássica, é muito importante que nós saibamos o que significa clássico. Eu gosto de perguntar para meus alunos, né? O que você fecha os olhos e pensa, o que vem na sua mente quando você pensa em clássico, na palavra clássico? E a pessoa pensa, um livro velho, um livro cheio de poeira, né? Então é isso que a gente pensa, coisa antiga. Mas clássico, ele tem uma diversidade de sentidos, né? Eu penso numa estátua renascentista, numa coluna grega. Ou uma imitação da Grécia e Roma, alguma coisa grega e romana, isso, né? E de fato, mas faz sentido, porque historicamente, na história, na disciplina da historiografia e das ciências sociais em geral, clássico é atribuído a Grécia e Roma ou tentativas de imitação de Grécia ou Roma. Mas isso na historiografia. Mas quando nós falamos da pedagogia e da literatura, não é a mesma coisa. Olha só. Por quê? Clássico é um termo que vem, na verdade, do século I, depois de Cristo, com um autor chamado Aulo Gélio, né? E esse Aulo Gélio escreveu um livro que não temos em português uma tradução de 2012, salvo engano, só que pouco conhecida. Ele tem um livro chamado Noctes Atticae, Noites Áticas. E nesse livro é um diário de leituras dele, de observações dele, né? E ele aplica o termo clássicos, que na verdade era um termo mais social, né? Era uma classe social mais abastada, né? E ele fala, você deve ler um escritor que eu diria clássicos. Então, clássicos, portanto, deixa de ter uma característica social do termo e ele passa a ter uma característica que eu chamaria de axiológica, isto é, do valor. O valor deles, né? Então, o que é um escritor clássico? O que é um clássico? Eu gosto de dizer que um clássico tem 3 características. Um clássico, ele é, por excelência, um autor perene, universal e onipresente. Ele é perene. Por quê? Porque enquanto os outros autores se tornam velhos em pouco tempo, eles permanecem. Sim. Né? Então vale a pena ler eles porque o tempo já provou esses autores. São autores que já foram provados pelo tempo. Não são velhos. Por que a gente está em 2025 lendo Platão? Então assim, tem alguma coisa nele que permanece. Isso. Eles não são só perenes, mas são também universais. Universais agora não mais pela permanência no tempo, mas eles são universais porque o argumento do qual eles tratam é universal.
eles revelam, de certa maneira, quais são as constantes do homem na história. Então, a dor de Odisseu para voltar para casa também é minha dor de voltar para casa quando eu estou numa viagem ou quando eu estou em qualquer lugar. Nós amamos as aventuras, mas amamos voltar para o nosso lar. Digamos que Santo Agostinho mesmo é um Odisseu. Fizeste-nos para ti, fetiche nos adeté, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. Nós temos uma sede. Veja, essa sede é manifestada filosoficamente, teologicamente por Santo Agostinho, mas literariamente Homero descreveu essa sede. Está no coração do homem, naturalmente. Não muda. Então, e vai estar no coração de Odisseu, de Santo Agostinho, de Homero, Virgílio, e também no nosso. Hoje. Então, eles são universais porque os temas deles são universais e valem para todos em todos os tempos. Né? Em terceiro lugar, um clássico ele é onipresente. Em que sentido eu falo isso? É que estudar os clássicos são aqueles autores que tiveram tal excelência, mas tal excelência que necessariamente eles viram objeto de imitação. Né? Vamos começar. Professor, eu não quero ler Virgílio e Homero. Eu quero ler Dante. Tá bom, mas Dante tem um guia lá no inferno que é o Virgílio. Por quem é o Virgílio? Tem que ler Virgílio. Tá. Sim. Professor, eu quero ler, sei lá, Virgílio só, então. Tá, mas Virgílio fala de um tal de Ulisses, sabe quem é? Tá lá no Odisseia. Tem que ler Odisseia. Tá, professor, esquece esse negócio de Dante, Virgílio, Homero. Eu quero ler língua portuguesa, eu quero ler Lusíadas, Camões. Beleza, vamos começar. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Tá, as armas e os barões, as duas primeiras palavras, armas e barões, as armas e os barões, os homens, né? Então, o Camões está descrevendo armas, temas bélicos, e os varões, certos homens que viajavam, né? Mas se você abre Virgílio, os primeiros versos da Eneida são arma virumque cano troiaique primus abores. As armas, canto e o varão. Opa, calma. As armas, canto e o varão. Opa, nos Lusíadas, varões. Tem alguma coisa aqui. Opa, coincidências? Parece que não. Observação, eles estão a 15, 16 séculos de distância um do outro. Mas quando Camões ele começa a sua obra desta maneira, ele está colocando-se a si mesmo em uma tradição. Ele está falando, eu não nasci ontem, e é uma coisa que nós esquecemos hoje. Nós achamos que nós somos novos Colombos do conhecimento. Né? As pessoas hoje em dia, o homem moderno pensa que é o novo Colombo. Né? E quando Camões faz isso, ele mostra, eu estou numa tradição, e essa tradição é pervasiva ao meu trabalho. Todo o meu trabalho contém algo dessa tradição. Então, quer ler Camões? Vai ler Homero, Virgílio, Dante, vai ler Santo Agostinho, vai ler Boécio. Né? Porque são autores que têm tal ordem de excelência que, sem dúvida, algum autor posterior vai estar imitando ele no bom sentido no futuro. Então, isso é um clássico. Né? Agora, o que é uma educação clássica? É uma educação que percebe que existem certos modelos dignos de serem imitados. E que mostram-se tão universais a ponto de que são válidos também para nossos tempos e ajudam-nos nos dramas dos nossos tempos também. Uma educação clássica não é uma educação greco-romana somente. Não é uma educação que parou na Grécia e em Roma, mas é uma educação que toma os grandes modelos de excelência e faz com que nós nos baseemos nele também para que nós possamos trazer novas soluções para os problemas do nosso tempo. Isso. Então, isso é educação clássica em sentido mais amplo. Né? Educação católica. Esse vai ser um outro termo muito importante. Quando falamos de educação católica, é a educação que tem certos princípios antropológicos que Cristo nos apresenta e a Igreja nos apresenta. Então, São João Paulo II fala que Cristo apresenta o homem ao homem, de certa maneira. Né? Ele revela o homem ao homem. Então, de certa maneira, aqui, nós mudamos muito da educação quando nós sabemos quem é aquele a quem nós estamos educando. Quem é o homem a quem eu educo? É um homem perfeito, como podemos pensar os antigos? Não. É um homem que tem uma ferida. Sim. Que não destruiu sua natureza, mas feriu a natureza. Então, sabendo disso, nós precisamos de uma certa educação que seja para este homem ferido, mas também regenerado por Cristo. Então, de certa maneira, é uma educação que tem pressupostos antropológicos específicos, certos pressupostos ascéticos, morais específicos. Então, a educação católica vai ser esse gênero mais amplo, que vai abarcar os princípios antropológicos que a Igreja propõe, e também a fé propõe, a revelação propõe, e também vai nos mostrar alguns princípios morais e também pelo qual nós podemos reger essa educação. Então aqui eu aproveito e trago uma provocação e já concretizando isso da educação católica. Então, será, professor, que a educação católica então não é simplesmente pegar uma educação qualquer, digamos assim, uma educação que se propõe em qualquer sistema
e adicionar sacramentos, adicionar Santa Missa, confissão, ou é uma modificação mesmo na própria estrutura da educação, né? O que é educar, o que é esse homem, ter essa compreensão segundo uma cosmovisão católica, né? Vai informar todo o processo educacional, ou é simplesmente batizar, digamos assim, a educação pagã, digamos... Não sei se me faço entender. Sim, eu gosto de pensar numa analogia muito interessante que me veio à mente. Quando nós pensamos na alma e no corpo. Santo Tomás fala que a alma é forma corporis, é uma forma do corpo. Sim. Ou seja, quando a gente fala que a alma é forma do corpo, queremos dizer que o que é uma forma do corpo? Ela é ato do corpo. Queremos dizer que ela é princípio de organização da matéria, é princípio de operação e de inteligibilidade. É um princípio de organização da matéria, porque ela organiza aquela matéria que outrora estava desconjunta, dissociada. É princípio de operação. Por quê? Porque você age, você opera do mesmo modo que você é. Porque... Operare sequitur esse. Exatamente. Operare sequitur esse. Então, o operar segue-se do ser, né? Então, esse princípio de operação. Mas também é princípio de inteligibilidade. Porque uma coisa é compreendida enquanto ela está organizada em ato. Tá, então vamos aplicar isso para a educação, né? A educação católica, ela não é somente pegar a mesma matéria que nós tínhamos antes e somente adicionar uma coisa exterior, uma roupa exterior. Mas é dar uma nova alma para aquela matéria. Né? Botou a cruz dentro da sala de aula, rezou a Ave Maria no início, já é a escola católica? Pelo contrário, não, pior, pode não ser. Inclusive, pode ser muito intelectualmente anticatólica, de certa maneira. E quando eu digo anticatólica, parece um termo forte, mas por que eu falo isso? Porque para outras tradições isso não seria um problema, mas para nós católicos existe um grande problema, entre aspas, que é uma coisa maravilhosa, na verdade. O problema é que a tradição católica não exige de nós somente um assentimento em relação à fé, mas também em relação à razão. Isso é extraordinário. Falar de uma tradição não somente teológica católica, mas uma tradição filosófica e intelectual católica. E o que isso quer dizer na prática? É que muitas pessoas podem ter um certo erro quando se trata esse tema, né? Muitas pessoas podem pensar, educação católica, o que a gente fazia antes? 2 mais 2 igual a 4. Então agora não é 2 mais 2 igual a 4. É um padrezinho, mais um padrezinho, 2 padrezinhos. Então assim, vira educação católica. E olha, a gente está rindo, mas existem métodos que é assim. Vai ensinar o teorema de Pitágoras e fala, não, a luz que transpassa pelo vitral da catedral faz um ângulo de tal com o chão. Tudo bem, tá bom, mas será que virou católica essa educação por isso? Digamos? Será que virou católica? Talvez não. Mas você percebe que o que é fazer uma educação católica? Isso daqui seria como você tem uma matéria e você coloca uma roupa em cima dela. Mas você percebe que é exterior. Eu só mudei a roupa da coisa. Mas não deu a forma não foi nada. Acidental a mudança. É uma mudança acidental. É um hábito. Mas não é uma mudança na alma da coisa. Uma coisa que eu costumo muito falar é, às vezes as pessoas, sei lá, qual que é isso? Alguém vai falar, não, padre, que tal pessoa é muito católica, não sei o quê. Ou... Aí o que eu pergunto? Olha, mas ela tem uma cabeça católica? Entende? Porque no sentido da razão, né? Ela tem uma cabeça católica, porque às vezes sim, por exemplo, pode ser uma psicóloga muito católica, porque vai à missa diariamente, reza o terço, o rosário, mas a sua formação não é católica, assim, o conteúdo aí... Tipo assim, pode ser uma santinha, entende? Isso é outra coisa. Eu falo assim, tem que ver, mas a cabeça é católica? Aí, como assim, padre? Falei, não, então, tem que perguntar que linha ela segue. Isso. Entende? Vou levar meu filho no psicólogo. Falei, que ela é muito católica. Falei, mas a cabeça dela é católica? Aí, como assim? Aí vai fazer psicanálise, vai seguir... Tem que saber que linha que ela segue, entende? É muito católica, segue Freud. Falei, essa a questão, né? Não é só colocar, tipo, botou um crucifixo lá, sei lá, não é só isso. Pode rezar o terço antes da sessão de terapia, mas se a cabeça dela for freudiana, ela não é católica. A cabeça não é católica. E com não ser católico, o que a gente quer dizer também? As pessoas pensam, ser católico ou não ser católico, não quer dizer somente que ela não pensa segundo a fé em certas coisas, mas ela não pensa segundo a razão católica em certas coisas, né? A razão católica, o que seria essa razão, a reta razão, iluminada pela graça, claro. E a reta razão também, né? Eu digo, aquele bom senso católico que foi manifestado muito claramente pelo realismo de Santo Tomás, né? Eu gosto do nome, mordendo a realidade, que morde a realidade, né? Então, é preciso. Isso falta. Então, agora, vamos pensar nesse quesito. Eu sempre brinco, né? Quando a pessoa
fala isso, né? De que, vamos fazer 2 mais 2 igual a 4. Vamos fazer 2 padrezinhos mais 2 padrezinhos, 2 hostiazinhas mais 2 hostiazinhas, 4 hostiazinhas. Educação católica. O que eu falo? Sabe o que é educação católica mesmo? É você abrir Euclides e fazer geometria euclidiana. Sabe o que é educação católica mesmo? É você abrir Virgílio e perceber os costumes e saber ganhar critério para avaliar os costumes. Ou seja, a educação católica é uma coisa que não está envolvida apenas na matéria, mas também é forma. Né? E aí, a gente já chega no segundo ponto. Quando falamos de educação católica, ela será um gênero que abarca diversas espécies de educação católica. Né? Então, podemos pensar no método de Dom Bosco, podemos pensar no método jesuíta, no método... Né, vários métodos, marista. Bem, várias inspirações católicas. Todas são igualmente católicas. Né? Agora, todas elas têm o mesmo currículo? Não. Mas elas, em tese, seguem uma mesma visão antropológica, filosófica e de razão. Né? Agora, o que seria uma educação clássica católica? Seria uma espécie de educação católica também. Uma educação clássica católica seria uma educação que, fundada nessa visão antropológica e moral e ascética, de certa maneira, ela toma esta visão como uma alma da educação, só que é clássica. Isto é, ela toma como inspiração aqueles modelos, seja gregos, romanos, medievais e alguns até mesmo em certas matérias contemporâneos, que possam ser para nós mestres de pensamento. Mestres que nos deem certos critérios para que possamos pensar nos temas que afligem e assolam o homem contemporâneo também. Né? Então, na historiografia falamos de clássico a partir da Grécia e Roma. Nas ciências sociais também. Mas aqui o nosso critério é axiológico, é do valor. Sim. Qual autor? Pode ser um clássico que foi escrito antes de ontem. Exato. Você acabou de ler aqui. Nossa, isso aqui é um clássico. Isso é um clássico. Entende? O Machado é um clássico. O Machado disse é um clássico. O Dostoiévski é um clássico. Conquanto sejam bem recentes, não? Mas agora, o que seria uma educação clássica católica? Seria quando nós tomamos esta alma e informamos essa matéria, que já existia essa educação clássica, e nós informamos ela por esses princípios. E isso vai fazer uma coisa muito interessante. Vai corrigir certas imprecisões da educação clássica e vai dar à educação católica também certos instrumentos de razão natural muitíssimo úteis para todo o pensamento filosófico e teológico. Né? Eu acho muito interessante que, na minha opinião, e isso eu posso... Pelo menos é uma coisa que nos meus estudos eu tenho tomado muita inspiração desses autores. Eu tenho visto que quem fez muito bem isso na história, sobretudo no século XVI e XVII, foram os jesuítas. Sim. Nossa, eles são os grandes modelos de educação clássica católica. Se a gente quer olhar para alguém como modelo, temos que fazer o que eles faziam. Os jesuítas, eles fizeram uma coisa que eu diria que nem no século XIII se fez muitas vezes, que foi o ápice da filosofia católica, né? Eles conseguiram unir uma formação profundamente filosófica, literária e clássica e humanística, não humanista ateia, humanística, mas souberam também tomar tudo aquilo que a filosofia escolástica tinha de bom. Toda a riqueza e a precisão da filosofia escolástica. Então, um jesuíta, ele era ao mesmo tempo, num bom sentido, um humanista e ao mesmo tempo um teólogo tomista. Né? Com todas as suas nuances que pode existir nessa classificação. Mas eu gosto muito como os jesuítas eles souberam tomar os clássicos a ponto de se utilizarem por vezes deles para temas apostólicos. Quando vemos o latim, né? No latim, basicamente, muitas coisas que nós temos dos jesuítas hoje em dia está em latim. Então, isso é um tema difícil de pegar, porque temos poucas coisas. Mas eu li um dia desse que eles tinham catequismos maronianos, que era um catecismo maroniano. Então, o que eles faziam? Eles tornaram o catecismo em versos exâmetros. Fizeram em versos exâmetros, virgilianos, o catecismo romano. Meu Deus. Por quê? Porque eles sabem que nós podemos ler o catecismo. E nós lemos o catecismo. Mas nossa memória não é tão boa sem que nós tornemos poesia. Olha só. Então eles tornaram o catecismo poesia. E o que eles davam nas escolas? Virgílio. Então vamos tornar com versos semelhantes aos de Virgílio para que a gente possa fazer com que eles memorizem mais. Né? Então eles faziam muito isso. Né? Interessante. Nossa, e está disponível esse... Gratuitamente. Catequismos maronianos. Nossa, eu vou ter que achar isso aqui. O título do livro é Musa Católica. Musa Católica. Musa Católica. Porque Musa são as filhas de Zeus e da Memória, da Antiguidade Clássica, que inspiram os poetas a cantar. Então o nome do texto é Musa Católica. Eu posso mandar depois pro senhor. Muito interessante. E é interessante que eles tinham a preocupação de fazer isso. Por quê? Eles eram sacerdotes, eles eram religiosos. Por que eles perderam tempo com isso? Porque não é perder tempo. Não. Isso. Porque está trabalhando gerações, né? Às vezes eu falo muito isso. A igreja não pensa assim...
hoje, o utilitarismo, que não pensa gerações, né? Eles vão fazer um trabalho pensando que na terceira geração eles vão aproveitar disso. E também a visão de educação, né? Eles não tinham a visão da educação como uma coisa útil que você vai precisar para uma profissão, etc. Não, a pessoa vai ser padre, sim, vai ser um missionário, mas antes disso precisa ser homem. Verdadeiramente homem, culto, precisa chegar à plenitude. Qual é a diferença específica do homem? A razão. Então ele precisa ser racional, precisa ordenar o ato da sua razão, precisa ter virtude, às vezes virtudes práticas. Então a educação tem que formar esse homem na perfeição. Ser um grande homem, né? Um grande homem, exatamente. Então eu pensava, vai ser um grande missionário, um grande santo? Tem que ser um grande homem. E que sucesso apostólico tiveram, né? Demais. E não foi à toa, não foi à toa. Imparáveis. Não é que eles pensaram, não, ele vai ser médico, então vou ensinar para ele a arte aqui, como fazer. Não, eles pensaram, não, vamos ensinar a verdade. Né? E a verdade tornar eles livres para alcançarem qualquer outro ofício que eles realizem no futuro, né? Então o Anchieta veio aqui falar com os indígenas. O que permitiu que Anchieta pudesse ter tanta habilidade para discernir a língua dos indígenas, dos dialetos, foi que ele tinha um contato claríssimo, um contato profundo com o grego, com o latim, com as humanidades, né? Então, como as humanidades, como esses clássicos são universais, a leitura deles também nos torna um pouco mais universais. De lá, o nosso coração nos torna um coração mais humano. Sim. E esse coração humano não contradiz o coração cristão. Pelo contrário, a gratia non tollit natura, Santo Tomás dizia. Pressupone et perfectit eam. Né? Então, a graça não tolhe a natureza, mas a pressupõe e aperfeiçoa. De certo modo, eu lembro uma frase muito interessante, eu acho que de São José Maria, São José Maria Escrivá, ele falava que antes que tu queres ser santo, que bom, mas vira gente antes. Para de andar de quatro patas, né? Ele falou uma coisa assim, né? Que às vezes a gente anda de quatro patas e quer chegar na sétima morada, mas então, quatro patas, né? Vivendo como animais, né? E olha só, como os antigos eles percebiam um pouco isso também. Tem um poeta antigo chamado Ovídio, que eles tinham um verso muito belo, que eu sempre cito para meus alunos, que era Os homini sublime dedit celumque videre iussit, et erectus vultus a desidera tollere. Então, Deus deu ao homem o rosto sublime e o mandou olhar para o céu e também levantar seu vulto ereto para olhar para as estrelas. Esse é o nosso fim, de certa maneira, olhar para as estrelas. Nós fomos feitos de corpo ereto para que olhássemos para o próximo e para o céu. Quando nós olhamos para baixo, para as coisas mais baixas, nós colocamos um jugo no nosso pescoço, como os bois, e vivemos uma vida menos que humana, de certa maneira. Né? Então, eu acho que disso a gente tem essa consequência. Uma boa educação é uma educação que nos torna verdadeiramente homens, preparados e dispostos a receber aquilo que não é meramente humano, que vai ser a graça, aquilo que é sobrenatural, né? Mas para isso não tem que ser gente antes, tem que ter uma razão disposta para receber cada vez melhor esta graça, né? Para trabalhar essa graça em nós. E daí que vem um outro termo que falaste, né? Vocês falaram do termo dessa educação muito utilitária, né? Que nós temos hoje. Se vai estudar medicina, para que estudar Virgílio? Né? Eu tenho uma aluna que fala latim, grego e tudo mais, ela é muito dedicada aos estudos clássicos e ela quer ser médica. E os pais dela, muito dedicados, eles falam, nossa, e ela tem que estudar isso, e ela ama estudar isso. Quando eu estou lendo, estava lendo com ela outro dia a Eneida, um grupo de jovens, né, que faz uma formação clássica comigo, eles falaram, nossa, professor, o incêndio de Troia fala muito da alma humana. Não? Verdade. Ou seja, quem vai ser um psicólogo? Vai perceber que o incêndio de Troia também fala um pouco sobre a nossa alma. A nossa cidade também pode ser destruída. A nossa Troia pode ser destruída se a gente quebra os muros para que o cavalo entre na cidade de Troia, na nossa Troia interior, né? São João Crisóstomo usava essa analogia da cidade e das portas da cidade, né? Da alma. E as portas são 5 sentidos, ele falava. Mas eles falam a mesma coisa aqui, na verdade. E essa educação que nós temos hoje é muito utilitária. Eu só tenho valor estudar uma coisa caso você vá utilizar ela de forma específica na sua profissão e no ofício. A gente não educa o ser humano para ser plenamente humano, né? Mas nós educamos o ser humano hoje para um ofício. É um problema. Daí que quando falamos de educação clássica católica, um outro termo que se usa muito para isso é a educação liberal católica. E liberal não é nada de política aqui. É o homem livre. É o homem livre. É uma educação que nos torna livres. E a verdade nos tornará livres, de certa maneira. Porque se eu tenho, por exemplo, 10 livros aqui, vocês trouxeram os livros aqui, e vocês falam, pode escolher 2 livros desse. Daí eu vou falar, tá bom, quero esses 2. Mas na verdade tinha 40 livros que eu podia escolher. Opa, então, enquanto eu acho que eu sou livre a escolher aqueles 2, eu fui menos livre do que eu poderia. E se depois se mostrarem que tem 40 livros para que eu escolha? Eu vou escolher os mesmos 2 livros.
mas esse segundo ato de escolha foi mais livre que o primeiro. Mais livre. Assim também com a educação liberal. Não é uma educação para um ofício, mas prepara-nos para qualquer ofício que nós venhamos a fazer. Mas nos prepara, antes de tudo, para que sejamos homens e mulheres plenos, completos. Só no contexto prático, assim, a gente vê que faltam professores, né? Faltam pessoas que tenham essa formação, porque ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, por exemplo, o senhor se dedica com tamanho esforço a esse labor de formar esses profissionais, essas pessoas, esses intelectos que vão formar essas pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente vê que isso é uma dificuldade, né? Muitos colégios católicos estão abrindo, mas aí é isso que o padre Carlos falou. Eu contrato um professor de biologia. Não, mas ele é ministro da Eucaristia, ele é pai de 4 filhos. Não, que bom, super católico. Aí você vê, está ensinando evolucionismo porque foi o que ele aprendeu na faculdade. Então, digamos, não necessariamente essas duas coisas caminham juntas. Uma formação na religião, digamos assim, que é algo que a gente recebe dos nossos pais, recebe na paróquia, recebe da nossa busca pessoal. E outra coisa, a formação intelectual em si. Então, um pouco sobre isso. Que linha, mais ou menos, o senhor segue para formar esses professores? E talvez alguém em casa que esteja nos escutando, algum professor ou alguém que queira se formar bem nesse sentido, ou talvez algum diretor de colégio que queira ajudar na formação dos seus professores, que linha, mais ou menos, o senhor pode indicar assim, para que esses professores possam... Porque nós temos as nossas debilidades. A gente veio de uma educação... Nem todo mundo teve essa educação. A gente não cresceu nesse contexto. A gente não teve trivium, quadrivium, não lemos os elementos. Como que a gente pode fazer para remediar esse problema agora? Esse é um problemaço. Esse é um problemaço que, assim, é pergunta de milhões aqui, né? Professor, quer ver, só para acrescentar aqui também uma questão interessante. Como que a filosofia influi na pedagogia, influi em tudo, né? Na teologia, em tudo quanto há, como se diz. Uma coisa interessante, outro dia eu estava dar uma palestra para um grupo de professores católicos e vários pedagogos, etc. Aí, né? E aí o que acontece? Uma coisa que quase ninguém sabe, né, da geração que estuda hoje, aí você vai me confirmar melhor que isso é da área, né? Por exemplo, saber uma coisa básica do básico, que o aluno é tábula rasa. Já não é assim, porque eles já aprendem muito na pedagogia atualmente nas aulas que o conhecimento já é inato, está nele. Tem que ajudar o aluno a tirar aquilo que está nele. Você já ouviu falar sobre isso? Sim. Eles falam muito isso, que é tipo assim... Você tem que... O aluno é o protagonista na educação. O professor é como que tipo um monitor para ajudá-lo a tirar dele o que está nele, como que ideias inatas aí que ele já tem. E aí, vamos supor, quando eu falando para os professores lá, que Aristóteles vai dizer que somos tábula rasa, ou seja, você é isso que você falou, eu sou o mestre mesmo e vou te ensinar porque eu já sei, entende? Isso aqui não é soberba, isso aqui é porque eu sei, entende? Mas você vê como que a coisa está tão assim assustadora nesse sentido, porque eles não aprendem nem isso, que o aluno é tábula rasa, assim. O que é o aluno, né? O que ele faz. Aí nem o que é o homem, né? Menos ainda, mas toda essa problemática aí, e complementando só a sua pergunta, né? O que tem que fazer o professor aí? Porque é um problemão, né? Isso hoje. É um problemão. Olha, eu vou duas questões, pois, né? Então, uma questão como trabalhar a formação de professores, a necessidade da formação de professores, e depois, quem é o aluno e o que nós fazemos quando ensinamos? Eu acho que essa é uma grande pergunta. É isso aí. O que você faz quando você ensina? Eu acho que tem uma questão que um autor pagão e um cristão nos ajudam a entender muito isso, né? Mas primeiro sobre a questão da formação de professores. Sinceramente, a gente vê com muito otimismo e com um bom otimismo o surgimento de muitas iniciativas educacionais que pretendem ser clássicas, católicas, mas o que eu percebo, existe muita estrutura, mas talvez as pessoas se preocupem pouco com a formação do professor. A formação do aluno, as pessoas pensam, não, temos que ter uma estrutura boa para o aluno e tudo mais. Sim, é verdade. Temos que ter uma boa formação para os pais? Sim, é verdade. Mas, muitas vezes, fica muito aquém a formação do professor. Né? E me parece que as melhores iniciativas são aquelas que tomam como enfoque a formação profunda de um professor para que ele seja também formador de outros. Né? Então, não adianta nós termos um currículo perfeito. Não adianta, sinceramente, não adianta. Eu vejo muitas escolas que falam, não, no currículo tal, temos currículo tal, seguimos tal disciplina.
Tá, mas quem é que ensina, afinal de contas? É o professor. Isso. Então não adianta. Então tem gente que, às vezes, né, acontece em alguns lugares, vocês devem ter ouvido falar já, né? Em escolas mesmo católicas, né, que se pretendem clássicas por vezes, em que o que o professor ele faz? Ele abre o livro e começa a ler o livro para o aluno, em voz alta, porque ele mesmo não estudou aquilo. Então ele usa a aula para aprender. Veja, é um problemaço, porque você tem uma estrutura perfeita, os pais acham que aquilo vai ser uma educação intelectual ótima, mas na verdade não é. E, portanto, de certa maneira, deixa a desejar em um aspecto fundamental da educação católica, que é a formação intelectual. E a formação intelectual deficiente prepara-nos para certos erros também, eventualmente de teologia também. Né? Por isso que a filosofia sempre foi colocada até mesmo na formação sacerdotal como anterior à teologia. Anterior. Porque ela prepara-nos intelectualmente para adentrar no mistério da fé. Então, em primeiro lugar, a formação de professores é fundamental, mas não uma formação qualquer e massificada. Pelo menos na minha concepção, uma formação de professores tem que ser uma formação com poucos professores e que seja realmente exigente deles. Nós muitas vezes falamos que a pedagogia hoje substituiu o ensino pelo método. O que isso quer dizer? É que nós hoje falamos muito de metodologias, de formas de ensinar. Mas as formas de ensinar, elas vão ser formas de ensinar alguma coisa, alguma matéria, determinado conteúdo. Então, não adianta você ter metodologias boas de ensino se você não tem a matéria que você vai ensinar e caso ela não seja boa ela mesma. Então, por isso que quando nós reduzimos a pedagogia ou o ensino à metodologia, corremos um grandíssimo risco. E o risco é que nós demos preferência à forma do que ao conteúdo, de certa maneira. Nós nos mantemos somente no aspecto mais formal e esqueçamos qual deve ser o conteúdo que o meu aluno deve aprender. E mais, eu diria que até mais, né? A metodologia, ela é sempre um ato mais ativo. Ela sempre vai ser uma preocupação para com uma espécie de atividade, uma certa espécie de praxis, né? Mas, caso a metodologia se torne central na vida do professor, acontece que ele vai colocar a vida mais ativa e prática acima da contemplação das verdades que ele deve transmitir. Eu sempre falo para os professores, e eu queria que você, professor, ouvisse isso. O professor não é aquele que ama ensinar. O professor é o que ama, sobretudo, aprender. É isso. Esquecemos isso. O professor, ele tem que ter um ato mais de vida meditativa e contemplativa para que ele transmita depois. O professor, essa é uma bela analogia que eu também tomo de São José Maria, que ele falava que o professor é como um monte nevado, os picos nevados. Pensem nos montes, né? Essa analogia marca muito minha vida docente, né? O pico nevado, ele recolhe a neve no seu topo durante todo o inverno. E parece algo egoísta, não? Por que ele recolhe a neve lá no topo? Por que ele não transmite logo a água, né? Então, nós pensamos que o professor, quando ele estuda demais, ele pode ser egoísta ao não querer ensinar. Não! Mas, na verdade, o professor ele tem que recolher de fato. Porque quando chega a hora de ensinar, quando chega a primavera, aquela neve recolhida passa a derreter. Sim. E ela começa a dar vida aos vales, começa a dar vida às florestas que estão em volta. O professor ele não dará vida aos seus alunos, não dará vida, em certo sentido, aos seus alunos, caso ele mesmo não tenha antes contemplado aquelas realidades. Um lema de todo professor devia ser contemplata ali stradere. Olha, eu contemplei, por isso eu transmito. Amor me move se me fa parlare, Dante falava. Amor me move que me faz falar. É porque eu amo antes que eu quero falar. Não, a gente tem um verbosismo dos professores às vezes. Quero falar, quero ensinar. Mas calma. Medita antes. Considera antes. Demora mais um tempo nisso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Então, formação de professores e uma formação completa dos professores. Eu, atualmente, tenho trabalhado com formação de professores, uma formação avançada de professores, né, de educadores. E nessa formação, nós passamos por gramática, lógica, retórica, passamos por introdução à filosofia, na qual nós lemos e discutimos. Professores de todas as disciplinas têm esse currículo. E olha só que interessante. Um professor de matemática está no meu curso e um professor de literatura está no meu curso. Os dois vão ter que demonstrar Euclides na geometria. O professor de matemática vai ter que ler Homero e vai ter que explicar Homero. Então, assim, não é... Eu sou de humano, eu sou de exato. Isso não existe na tradição clássica. Isso não existe. Na tradição clássica, isso não existe. Na tradição clássica e na tradição pedagógica clássica católica não existe essa diferença. Os jesuítas eram grandes matemáticos, grandes literatos. Então, eu falo sempre isso. A gente passa depois para o quadrivium, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande, né? Poucas pessoas têm trabalhado com isso, né? Então, o quadrivium ele vai consistir nas artes da geometria, aritmética, música e astronomia.
por exemplo, o professor de literatura ele tem que saber demonstrar Euclides. Por quê? Porque Euclides não é só matemática, Euclides é lógica. Então, se você me fala no Teorema 1 de Euclides, ele fala que construa um triângulo equilátero a partir de uma linha reta dada. Tá, você tem uma linha reta. Mas agora você pergunta, o que você pode fazer com essa linha reta? Olha, eu sei que tem um postulado lá atrás de que eu posso, a partir de um centro de distância, construir um círculo. Eu sei que eu posso construir de um centro de distância um outro círculo. Então, a partir de 2 círculos, eu consigo encontrar um triângulo equilátero. Se tivesse um papel, eu até mostrava aqui, talvez, né? Mas eu acho que depois eu posso... Mas só para vocês imaginarem a ideia, né? Então, temos... Perceba que eu só construí esse triângulo equilátero, afinal de contas, porque eu sei que eu tinha 2 postulados que me permitiam fazer certas coisas com a linha. Tá, o que isso refere-se à lógica? É porque na lógica também nós raciocinamos também por meio de premissas e conclusões. A minha conclusão ela depende de certas premissas, de certas sentenças anteriores que têm de estar... temos que concordar acerca delas para que cheguemos a tal conclusão. Então, Euclides não é somente matemática, mas ele forma nossa mente para que nós possamos organizar nossos raciocínios de maneira adequada. Assim também Santo Tomás fazia, né? Bem, o que isso quer dizer? Então, a gente passa pelo Trivium todo, passamos por Introdução à Filosofia, lemos Platão, discutimos socraticamente esses textos, lemos Euclides, lemos Nicômaco de Gerasa na aritmética, lemos Ptolomeu, Kepler, Galileu, Copérnico, Newton, lemos esses autores e tentamos ir para as fontes e ensinar nossos professores a pensarem e dialogarem com esses autores, né? Então, essa formação ela passa por todas essas artes e culmina, de certo modo, na filosofia e na teologia mais avançada. Eu creio que a formação dos professores ela deve partir de um professor clássico católico também, né? Um professor que busque essa inspiração na tradição clássica e católica deve partir do seguinte princípio, do princípio que eu tomei também como parte do meu trabalho. O princípio fundamental do meu trabalho é integros accedere ad fontes. É preciso buscar as fontes mesmas. Então, se você quer estudar sobre educação clássica, você vai fazer o quê? Vai comprar um livro Introdução à Educação Clássica? Você pode, mas... Poxa, vai ler Platão, vai ler Santo Tomás, vai ler Santo Agostinho, né? Você vai ter mais fruto. Falávamos isso no carro, não, padre? Foi. Assim, vai ler o autor mesmo. Por quê? Porque ler esses autores nos dá critério. E o que nós precisamos hoje são de homens e mulheres de critério. Critério para discernir as realidades que estão corretas ou tortas, por assim dizer, né? Eu falo isso muito da filosofia de Santo Tomás de Aquino. Eu falo que um dos maiores frutos da filosofia de Santo Tomás de Aquino não é simplesmente o conhecimento da filosofia. Isso também. Mas eu acho que Santo Tomás ele tem essa graça de transportar, de certo modo, a ordem que ele tem nos seus escritos para a nossa cabeça. Então, você adquire, como você falou, critérios. Para julgar, às vezes, coisas, situações que Santo Tomás não viveu e que ele não falou, não escreveu sobre. Mas hoje, com a cabeça dele, com os critérios dele, eu consigo julgar à luz da filosofia de Santo Tomás de Aquino em situações do nosso dia a dia. Você ganha a lógica dele, né? E é interessante porque os clássicos aí... eu acho que até assim, ó, a pessoa fala, padre, eu tenho preguiça para ler, tenho dificuldade. Leia, então, os clássicos. Você com 4 clássicos, assim, você anda a sua vida inteira até morrer. Nossa. Não é? 4 autores, se você pega um próprio ali da espiritualidade, esse aqui, não sei, talvez 4 sua vida já te leva para onde você quiser, porque tem princípios. Eu vejo isso, às vezes, coisas que eu estudei em São João da Cruz, lá no começo do seminário. Marca, né? Que já me dá um norte até hoje, toda hora, esse outro daqui, esse outro dali. Tem livros que ficam velhos rápido, né? Por exemplo, quando o senhor pega um livro que era febre 10 anos atrás, febre entre os adolescentes, ninguém sabe que ele existe mais. Acabou. Não. Quem gosta de ir para sebo sabe disso. Você vai num sebo, você não encontra nenhum livro antigo, você encontra só livro tipo de 5 anos atrás, livro adolescente de 5 anos atrás. Ou seja, são livros novos, mas se tornaram velhos muito rápido. Sim. E ninguém quer, porque tá ali. Você vai procurar um clássico, não acha, não. Não tem. Por isso você garimpa sebo. Tem que garimpar, é difícil. Não é que você chega e achei, não. Mas total. Mas agora, por quê? Porque os clássicos, eles têm tem um autor que ele fala que um clássico é um autor que ainda não terminou de nos dizer tudo aquilo que ele tinha para nos dizer. Isso. Eu falo pro senhor uma coisa que... Isso. Santo Agostinho. Eu leio todo ano esse livro há uns 6, 7 anos e toda vez descubro uma coisa nova. É impressionante. Eu vou falar assim, a minha seleção de 5 clássicos, 6 clássicos que eu falo que todo mundo deveria ler, e com os meus alunos, com os meus professores, eu sempre recomendo, olha,
lê esses autores, tome a decisão de ler esses autores pelos próximos 5 anos. Como é que é então? Peraí, são 6 5 ou 6 autores. autores que sim ou sim tem que ler. Tem que ler. Eu falo que são 5 autores que vocês... Eu falo para meus alunos, né? Vocês devem tomar a decisão de ler esses 5 autores, meditar sobre eles e de reler eles pelos próximos 5 anos da vida de vocês. Olha. Se vocês lerem esses 5, 6 autores, vocês vão ter matéria e uma forma mental, uma forma mentis, uma estrutura mental para analisar qualquer outro autor. Isso. Quais são esses autores para mim? Ilíada, Homero. Tem que ler a Ilíada e a Odisseia, porque tinha um autor inglês, o Alfred Whitehead, que ele falava que toda a filosofia ocidental consiste de notas de rodapé a Platão. Ou seja, Platão colocou as questões, ele não resolveu todas, mas ele colocou as questões. Então... Platão não, Homero? Não, Platão. Ah, tá. Platão. Na filosofia é o Platão. Ah, tá, pronto. Agora eu aplico. O que Platão fez na filosofia, Homero fez na literatura. Então não se tem como entender a literatura ocidental sem entender Homero. Então, Homero e Ilíada e Odisseia. Pronto. 2 livros. Depois de ler Homero, qual o segundo grande clássico? Virgílio e a Eneida. Tem que ler a Eneida, porque se a Eneida você não entende Dante, não entende Camões, não entende nada de literatura sequer na língua portuguesa. Certo? Depois, quais são os outros 2 autores? Eu falo que um autor fundamental é Santo Agostinho de Hipona e as Confissões. Eu sou professor na pós-graduação de logoterapia e lá eu falo, um psicólogo que não leu as Confissões não vai conseguir compreender o drama humano em sua inteireza. Olha só. Né? As Confissões, tem um autor, até secular, ele é bem secular, ele escreveu um livro muito famoso chamado Os Santos que Abalaram o Mundo, o René Philip Miller, o nome dele. É um autor secular, e ele é um autor que ele fala sobre Santo Agostinho como o santo da inteligência. E ele fala que Santo Agostinho pode ser considerado, de certo modo, o fundador da psicologia tal como entendemos hoje, de certa maneira. Por quê? Porque ele foi o primeiro escritor da antiguidade a escrever em primeira pessoa. Por quê? Porque geralmente o Marco Antônio fala, não faça isso, perceba isto, você perceba isso. Em terceira pessoa, Santo Agostinho fala, por que eu fiz isso? Eu fiz isso, todo mundo viu eu fazendo isso, mas por que eu fiz isso? Eu roubei peras, mas por que eu roubei peras? Ou seja, Santo Agostinho ele nos convida a adentrar em mais um grau de profundidade da alma humana. Então, psicologia tem Santo Agostinho, literatura tem Santo Agostinho, filosofia tem Santo Agostinho, teologia tem Santo Agostinho. Então, ler as Confissões é obrigatório. Então, Homero, Virgílio, Santo Agostinho. O próximo vai ser Boécio. Boécio, eu falo que um livro, e que para quem tem jovens em casa, esse livro todos os jovens gostam e é um livro que toca muito os jovens, né? Apesar de ser um livro complexo. Só para vocês terem uma noção, né? O Boécio, ele escreveu esse livro, o Boécio é um autor do século VI, né? Ele, inclusive, São Severino Boécio. Santo, canonizado pela Igreja Católica. Então, Boécio, ele escreveu a Consolação da Filosofia. E, digamos, ele escreveu entre 2 sessões de tortura. Parece ter uma piada o livro, porque o título do livro é Consolação. Mas espera, que consolação tem entre 2 sessões de tortura, né? Dizem que a primeira tortura foi colocar uma cinta de couro e apertar a cabeça dele até se saltarem os olhos. E a segunda foi quebrar os dedos dele e tudo mais. E entre uma coisa e outra, escreveu a Consolação da Filosofia. Parece uma piada, mas o que ele nos mostra? A pergunta dele é, há sentido no sofrimento? Existe algo em que os nossos estudos são capazes de nos consolar diante da morte? Porque, sinceramente, eu sempre coloco para os alunos isso, né? Para os adolescentes, para os jovens, isso. Que a nossa sinceridade intelectual, ela se manifesta e se prova diante da morte. Sinceramente, diante da morte nós percebemos que nós levamos a sério aquilo que nós afirmamos. Nós levamos mortalmente a sério aquilo que nós afirmamos. Porque muitas vezes nós somos, como o Padre Vieira falava, né? O Padre Antônio Vieira falava que muitas vezes nós somos ortodoxos de credo e hereges de mandamentos, né? A gente afirma uma coisa, mas a gente não leva até as últimas consequências. E Boécio ele nos mostra, é diante da morte que nós percebemos isso. E ele vai analisando todos esses temas nesses 5 livros da Consolação da Filosofia. Então, Boécio é um outro autor que eu acho fundamental. Então, Homero, Virgílio, Santo Agostinho, Boécio. Eu digo que temos Dante Alighieri, a Divina Comédia. É uma obra que todos deveriam ler, porque é uma obra que une literatura, filosofia, teologia. Então, eu geralmente faço muito isso quando eu estudo a Divina Comédia. Quando eu estudo o Inferno com os alunos, eu geralmente estudo comparando com os autores clássicos e também fazendo uma aula de virtudes e vícios. Porque o inferno, de certa maneira, é dividido em vícios. Ele vai mostrando, Vai mostrando. Aquela espiral. As espirais, e mostra também que, de certa maneira, existem no inferno certas descrições um pouco alegoricamente profundas no inferno. Então, no inferno, por exemplo, os luxuriosos são punidos dentro de um furacão que os leva dessa maneira. Ué, por que o furacão? Porque os luxuriosos têm agora no inferno aquilo que eles desejaram durante toda a vida.
Eles vivem no inferno da mesma maneira que eles viveram aqui na Terra. Ou seja, entregando-se aos ventos das paixões que os levam de cá para lá sem ter como decidir, porque as paixões os tornaram como animais que fazem com que eles se voltem a qualquer coisa. O purgatório é dividido nos 7 pecados capitais, né? O paraíso, nos círculos, né? Ou seja, dá para estudar muita coisa. Na aula do purgatório, nessa semana, eu estava ensinando São Tomás de Aquino sobre os vícios capitais e as bem-aventuranças. Então, tem muitos nexos que nós podemos fazer. Então, essas 6, até agora são 6 autores, eu adicionaria um sétimo e último, mas esse é talvez um pouco mais controverso, mas é uma opinião que eu trouxe ele agora porque eu tenho, cada vez, quanto mais eu mergulho nesse autor, eu tenho percebido que pouquíssimas pessoas mergulham nesse autor e que ele tem uma importância muito maior do que nós pensamos por vezes, né? Toda pessoa, em geral, deveria ter contato com esse 7º autor, que é o Euclides. Toda pessoa deveria tentar demonstrar os elementos de Euclides, demonstrar os livros dos elementos de Euclides, né? Por quê? Porque Euclides nos ensina a pensar. Euclides nos prepara para os altos voos da teologia, da filosofia. É sério, olha só. Essa é uma opinião recente. Sempre falava de Homero, Virgílio, Santo Agostinho, Boécio, Dante. Eu adiciono um sexto aqui, né? Sexto, que vai ser o Euclides. Eu falo que a minha experiência tendo contato com Euclides e trabalhando com esse autor, ensinando esse autor, me mostra que é um autor que faz tão bem para as pessoas, né? Eu fui dar um curso de formação de professores em Belém do Pará, né? Minha cidade, né? Em Belém do Pará, nós fundamos uma academia chamada Academia Principia, Academia de Estudos Clássicos, em que a gente está dando formação integral de formação clássica para adolescentes, né? E para adultos também. E todo ano, cada 2 vezes por ano, nós temos retiros intelectuais, que eu guiarei esses retiros para a formação dos professores, né? Que são cursos intensivos de 3, 4 dias, no qual nós mergulhamos nesses autores. E todos os cursos, nós temos várias disciplinas. Eu ensino textos de pedagogia, textos de Platão, tudo mais, mas todo mundo tinha medo de um autor, Euclides, que ia ser o que eu ia tratar nos 2 últimos dias. Estava todo mundo morrendo de medo. Tinha diretoras de escola, né, de pessoas já mais experientes, menos experientes, e todo mundo estava com medo de Euclides. Era uma constante. Eu acho que eu compartilho esse sentimento. Mas é o medo do desconhecido, realmente, né? E porque a gente foi ensinado assim, a ter medo de matemática. E a gente dividiu na nossa cabeça humanas e exatas, né? E justifica o nosso não estudar exatas por isso, não? E nesse curso foi interessante, que terminou o curso, tinham 2 diretoras de escolas lá, e elas falaram, professor, o ápice do curso foi o estudo de Euclides. E elas estavam morrendo de medo. E elas viram, meu Deus, se a gente se dedica a este autor muito tempo, um bom tempo a ele, nós nunca mais vamos ter o nosso intelecto organizado da mesma maneira. Nossa mente vai pensar com uma robustez muito maior, né? Por isso que Platão colocava na porta da academia, me eicito ageômetros, né? Que não entre o ageômetra, o que não sabe geometria. Então isso é interessante. Uma analogia muito interessante de educação, e que entra naquela questão que trouxeste, padre, que foi sobre o que fazemos quando educamos, né? Eu diria que uma bela analogia que eu gosto muito é da caverna de Platão, né? A alegoria da caverna que está no livro 7 da República, né? Basicamente, nós sabemos que Platão ele fala que a educação é sair da caverna, é auxiliar o aluno a sair da caverna. Mas agora, é muito estranho quando nós lemos a alegoria da caverna, vendo o que Platão fala sobre como sair da caverna. Ele fala, você sai da caverna como? Geometria, aritmética, música, astronomia. Pera, como assim? Matemática que te ajuda a sair da caverna? Ele fala assim, por quê? Porque quando saímos da caverna, temos que olhar para a ideia do bem, que é o sol. Ora, podemos aplicar na teologia católica, temos que olhar para Deus. Só que, muitas vezes, é tão grande aquele para quem temos que olhar, que nossa visão fica ofuscada. Não porque por deficiência dele, mas por deficiência nossa. Então, o que nós temos que nos acostumar? Nós temos que nos acostumar a fazer trabalhos cada vez mais abstratos na nossa mente para que possamos ascender aqueles temas cada vez mais abstratos. Como vou estudar metafísica ou compreender metafísica sem ter essa abstração básica de saber que números? Nada, muito difícil. Ou pelo menos nós vamos conseguir estudar metafísica, mas não vamos ter o domínio desse tema que nós poderíamos ter. Não. Então, isso é um grande risco que nós corremos. Bem, falando sobre isso, né? Eu gosto muito da alegoria da caverna de Platão. Ele descreve a educação de uma maneira muito bela, que depois é complementada por Santo Agostinho e Santo Tomás no De Magistro, né? Então, Platão ele fala que imagine que nós estamos em uma caverna. A pessoa foi colocada naquela caverna desde a infância. E ela consegue ver somente sombra na frente dela. Ela está presa naquela caverna. E ele especifica. A pessoa não está apenas presa, mas ela está presa nas pernas, está presa no pescoço. Ou seja, ela não consegue mover-se com o corpo
e não consegue virar o pescoço também, né? E por que o pescoço? Porque quando nós estamos com o pescoço preso, nós olhamos para baixo, olhamos para as coisas mais baixas, né? Nós não lembramos da nossa natureza que é olhar para as coisas mais elevadas. Tem um trecho na Divina Comédia, no canto 26 do Inferno, que Dante coloca na boca de Odisseu os seguintes versos, né? Ele coloca: Considerate la vostra semenza, fati non fosta vivere come bruti, ma perseguire virtute e conoscenza. Considerai a vossa procedência. De fato, não fostes feitos para viver como brutos, mas para perseguir virtude e sapiência. Então, quando nós estamos com o pescoço preso, nós não esquecemos essa nossa excelência, né? O que nós fomos chamados a ser. Pois bem, imagine se um desses prisioneiros é solto. Ele vai sair da caverna, vai tentar subir. Se ele sai de forma imediata e ele percebe que o sol é a coisa mais bela que ele tem para enxergar, ele vai sair da caverna, olhar para o sol. O que acontece? Ele queima seus olhos e fica cego. A culpa é do sol. Esse sol péssimo me cegou e tudo mais. Santo Agostinho pensou a mesma coisa nas Confissões. Ele estudava Cícero e tudo mais. Quando olhou as Sagradas Escrituras, parecia muito simples e ele se afastou da fé. Mas por quê? Porque não houve uma preparação gradativa em Santo Agostinho e pareceu que com a luminosidade da Escritura, ela cegou ele, ao invés de dar a luz a ele, né? Bem, então isso é uma coisa interessante. Platão ele fala que o que o professor ele faz, de certa maneira, ele fala duas coisas, né? É subir a caverna de forma gradual. O professor é aquele que transmite de forma gradativa aqueles elementos sem os quais o aluno não conseguiria olhar para o sol de maneira plena. Então, o que o professor precisa propor para o aluno? Não olhe para o sol agora, mas olhe para essas sombras que vêm do sol. Olhe para as coisas que são iluminadas pelo sol. Olhe para o reflexo do sol presente na água. Agora sim teus olhos estão preparados à luz. Olha para o sol em si mesmo, que é a verdade mesma, o bem mesmo, é o próprio Deus. Quando nós temos essa visão de educação, nós percebemos que o nosso objetivo, o que nós fazemos quando educamos, nós buscamos propor certas matérias para que o aluno considere, né? Considere essas coisas. Porque, de certo modo, Santo Agostinho falara no De Magistro, quando nós apresentamos uma palavra para o aluno, você fala livro. Bem, o aluno ele tem que saber o que é o livro antes de você falar para ele o que é o livro. Porque se ele não conhece o livro, se ele nunca viu um livro antes, você pode até explicar o que é o livro, mas ele não vai ter conhecimento dessa coisa, né? Então, você tem que conduzir o aluno propondo certas matérias para que ele considere e se demore nelas. Que ele escreva sobre isso, que ele medite sobre isso. E quais são as matérias que ele deve meditar? Aquelas que vão torná-lo mais universal, aquelas que vão torná-lo mais universal no sentido de um coração mais universal, um intelecto mais universal. Quais são as matérias que ele deve considerar? Pois, quais são as matérias que devemos propor a eles? De certa maneira, os clássicos. Por isso pensamos numa educação clássica católica, que agora não somente tem as matérias clássicas, trivium, quadrivium, filosofia, teologia, mas agora é informada sobre uma nova pedagogia, na qual ele percebe que a vida de meditação nas verdades que ele já tem durante o estudo é uma iniciação, é um princípio daquela vida que ele quer ter contemplativa diante de Deus, aquela vida de contemplação das verdades divinas. Então, o que o professor ele faz com o aluno? Ele o prepara para que ele possa ser um bom contemplador, um bom meditador, um bom ruminador. Né? Isso é belo. Fantástico. Nossa. Muito bom, né? Muito obrigado, professor. Realmente. Ótima aula. Olha, não sei você que está em casa aí acompanhando o nosso podcast, não sei se você tem interesse sobre esse tema. A gente no carro, no caminho, vinha conversando com o professor e falou, cara, a gente tem que ter na nossa plataforma também um curso para professores, né? Algo sobre formação de professores. Porque nesse âmbito, que nem no congresso que a gente estava, né? Lá quem estava organizando o congresso teve a hora que chamou todo mundo e falou, gente, vamos criar um grupo aqui, vamos trocar os contatos, que aqui ninguém é concorrente de ninguém. Exato. Aqui nós estamos lutando todos na mesma seara, pelo mesmo fim, e cliente não falta, né? O que tem de criança para ser educada aí, e as famílias cada vez mais numerosas precisando disso. E a mesma coisa, o povo está muito sedento. O povo está muito sedento. A gente sempre indica, claro, a filosofia, a gente traça, mas muitas vezes antes da filosofia você precisa ter esse arcabouço. Né? Eu, particularmente, não era convencido até agora. Acho que agora fui convencido. Do tema de Euclides. Gostei, já valeu a pena. Valeu. Acho que ele me convenceu. Vamos ver. Depois a gente conversa no privado.
Mas se você, pessoal que está em casa, gostou desse tema, deixa aí nos comentários o que vocês acham, se convém a gente depois até entrar em contato com o professor e lançar um curso sobre formação de professores, né, educação às artes liberais. Eu acho que é algo fundamental, né, padre, na nossa sociedade hoje em dia isso. Se vocês me permitem, eu tenho uma indicação a fazer muito interessante para cá, aqui no Brasil, né? Sim. Sobre gramática, lógica e retórica temos algumas coisas já, mas com relação ao quadrivium, que são as artes da aritmética, geometria, música, astronomia, nós temos quase nada no Brasil. Quase nada. Seja de autores traduzidos para o português, seja de pessoas que ensinam essas realidades aqui no Brasil, né? Então temos poucas pessoas que fazem isso, mas existe um instituto que tem feito isso, eu recomendo muito que vocês conheçam esse instituto, seria o Boethius Institute, o Instituto Boécio, nos Estados Unidos, no qual eu sou fellow desse instituto, né? Nesse instituto nos Estados Unidos, ele foi fundado pelo Dr. Andrew Seeley e pelo Dr. Jeffrey Lehman. Esse instituto são dois professores extraordinários, o Dr. Seeley ensinou por 25, 30 anos todas as disciplinas do Thomas Aquinas College, né? Ele é um professor muito conhecido. E o Dr. Jeffrey Lehman, um dos grandes também renovadores da educação clássica católica nos Estados Unidos, né? Eles fundaram o Instituto Boécio para formar líderes, para formar outros formadores. Nossa, e, bem, olha só. Esse instituto ele se dedica muito também ao quadrivium, né? Então, o meu objetivo, participando também desse instituto, eu sou fellow desse instituto nos Estados Unidos, é fazer com que possamos tomar de lá também o que tem sido feito de bom e trazer para o Brasil. Fantástico. E nesse instituto eles têm uma iniciativa muitíssimo interessante que todos deveriam conhecer, chamada Arts of Liberty. Vocês podem colocar talvez na descrição do vídeo, né? Vamos colocar. Site. Nesse site, Arts of Liberty, eles têm uma página na qual eles têm e-books gratuitos, handouts gratuitos, para que nós possamos acessar, né? Esses e-books, os livros, foram escritos pelos professores do Thomas Aquinas College, da University of Dallas, né, que são grandes centros, do Thomas More College. Então, esses livros têm livros de lógica, retórica, geometria, astronomia. Olha só. Tudo em inglês agora. Notícia boa? Estamos traduzindo. Então, muito bom. E notícia melhor ainda? Tudo isso será disponibilizado gratuitamente aqui no Brasil. Olha, com esse trabalho. Então, o Arts of Liberty, agora eles têm uma página que são de instrumentos de ensino. E nessa página, nós temos certos handouts, certas páginas no qual nós temos como dar uma aula de literatura. Olha só. Como dar uma aula de filosofia, como ensinar a escrever. Nossa. Como ensinar o aluno a prestar atenção na aula. Quais são os passos que o aluno deve ter para prestar atenção na aula. Isso é uma preciosidade para os professores. Gratuito, está disponibilizado gratuitamente. Né? E uma obra de caridade, né? Exatamente. Uma obra de caridade. É isso. E os professores, eles podem ter acesso a isso. Divulguem o máximo que vocês puderem esses materiais, né? Então, temos esses materiais do Arts of Liberty. Eu acho muito bom colocar, talvez, na descrição, sim, né? Procurem sim. Arts of Liberty, procurem o Instituto Boécio e aproveitem esses materiais, todo esse trabalho que está sendo feito, para que possamos tradere e a quae contemplata sunt. Possamos transmitir aquelas coisas que são contempladas. E mudar a sociedade, né? O padre falou, um ato de caridade. Você mudando os professores, você muda os alunos, você muda a educação, você muda a sociedade. Né? E aí os próximos professores já estarão prontos. Isso. Exato. Né? Talvez Educando bem os veja, pequenos. Né? Talvez a gente nem veja esse trabalho. Talvez, né? Mas ainda assim, eu acho que é uma coisa muito boa que está acontecendo nesse momento no Brasil. Né? Todo mundo lá fora percebe isso. Eles falam, o que está acontecendo no Brasil? Isso, muito interesse. Isso mesmo. Não, Nossa, professor, muito obrigado mais uma vez. Contem comigo. Muito Então, também acompanhe o professor, todo o apostolado que ele faz, né? O seu arroba é @Lucas Fonseca? Eu acho que é @prof.lucasfonseca. Segue ele no Instagram também, procurem os cursos, se inscrever nas turmas também dele, participar. E é um tesouro, gente, um tesouro. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado. Se inscreva também no canal para receber mais conteúdos como esse. Acompanhe nossos podcasts. A gente está sempre falando sobre conteúdos bem pertinentes, né, para a vida do intelectual católico, de quem quer se formar segundo a verdade perene da Santa Igreja. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Deus abençoe.